Valeu, meu irmão. Então, se eu conseguir entender aqui o desdobramento desse raciocínio, que é esse raciocínio do francês contra o caminho, então o que o Giovanni Reale está fazendo aqui, ele está criticando o caminho. O problema é que o Giovanni Reale não entende bem que o caminho não é existencialista. Então, a nossa conversa está indo muito além do que está escrito aqui, né? Porque ele não jamais fala em Jean-Paul Sartre. Então, ele está achando a solução do caminho inadequada e imperfeita, e é de fato, mas nós estamos olhando um pouco além e estamos olhando para a solução do Jean-Paul Sartre, que é denunciada pelo próprio caminho e que é pior ainda, né? Que é pior ainda do que a solução do caminho. Então, muito obrigado, Zé, acho que é a sua vez. Niilismo e ciência. Ao livro de Descartes, escolhi dois exemplos, Nietzsche e Camus, da concepção nihilista do homem talvez emblemático, Marx e Nietzsche. Na verdade, não é assim. Tais exemplos são expressões teóricas extremamente lúcidas de um mal muito comum. Só que Nietzsche e Camus, cada um à sua maneira, não evitam denunciar abertamente aquilo que a opinião comum encobre. Ao contrário, com toda uma panóplia de máscaras enganadoras. Panóplia é uma pletora, uma quantidade, um grupo, né? Uma diversidade. Gostaria de demonstrar esta minha afirmação escolhendo entre tantos outros um pensador científico que já mencionei em outros contextos, justamente pelo equilíbrio e pela sensatez que demonstra ter em suas avaliações. Com Marx, Lorenz. Acredita em Deus, mas elimina completamente a relação ontológica do homem com o divino, considerando enganosa a condição de uma criação do homem por parte do próprio Deus. Que é a origem de um tipo de rebelião. Então, quando você decreta de que o homem não é feito imagem e semelhança de Deus, quer dizer que quando você acha que Deus existe, mas é um sujeito distante e inalcançável à vida humana, você é uma espécie de gnóstico. Então, a ideia de que o homem está sozinho no mundo e que tem que se virar nesse mundo por suas próprias forças, sem contar com nenhum exemplo, nenhum modelo para seguir, é uma ideia desesperadora, mas é o que todo mundo propõe. Porque, no fundo, em última análise, você sempre tem alguma maneira de safar dos problemas, que é você fazer aquilo na dúvida moral, quando você não sabe o que fazer, que é a situação humana mais comum de todas, faça aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Então, se você, no entanto, julga ao ser humano apenas pelos seus próprios meios de julgamento, apenas pelos seus próprios recursos, você está fazendo isso que o Konrad Lorenz aqui diz, o Giovanni faz. Né? Quer dizer, você acha que Deus existe, mas ele não se preocupa conosco, que a nossa existência está desvinculada da existência divina. É assim que pensam, por exemplo, essa religião africana, chamada, como é o nome? Não é Umbanda. Não é Umbanda, a outra que é a origem lá. Não, tem outra. Candomblé. Candomblé, o Deus não tem nenhuma ligação com o mundo. E o que tem ligação com o mundo são esses Exus, essas coisas todas aí, que são deuses menores de segunda linha, e os orixás é que produzem a ação sobre o mundo. Mas o Deus de verdade não existe. Está muito distante para poder agir. É essa a ideia gnóstica número 1, principal. Então, você, ao desvincular a existência humana da existência divina, você produz uma situação em que o homem fica responsabilizado para produzir uma existência
para a qual ele não tem a autonomia necessária. Nós nos tornamos, então, presas fáceis dos nossos fantasmas, das nossas próprias dúvidas, dos nossos próprios enganos, que é o que acontece toda vez que você desacraliza o processo, que é o que ele está dizendo aqui. Vamos ver. Em minha opinião, não é suficiente admitir a existência de um Deus, mas é necessário também estabelecer uma estreita dependência dos valores do próprio Deus. Isso vale, sobretudo, para uma plena recuperação do valor específico. É isso mesmo. E é aquilo que eu disse para vocês já várias vezes, que quer contar para nós o livro A Metamorfose do Franz Kafka, que conta a história do Georg Samsa, que é um sujeito que acorda de manhã e virou uma barata, um inseto gigantesco, do tamanho de um homem, e que não sabe, e essa situação absurda o transforma num ser absolutamente inviável, ou pelo menos o transforma num ser só capaz de viver uma vida de inseto. Pois o que está na metamorfose implícito nessa situação é a ideia de que quando você perde a forma divina, você também perde a forma humana. Que é essa ideia que o Franz Kafka é um judeu, portanto, um sujeito do Velho Testamento. O Franz Kafka, como todo judeu, não leva o Novo Testamento em consideração. E ele, na verdade, está apenas repetindo ali a cosmologia judaica. No fundo, como o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, toda tentativa de recusar as características divinas que temos em nós, não por essência sim, mas por reflexo, sobretudo por reflexo, é uma tentativa de destruir a própria humanidade. Então, se você tira Deus da sua existência, você vira um inseto, você se reduz ao quê? A sua animalidade. No que é que nós nos distinguimos de um mero animal? Pelo fato de que, de alguma maneira, nós refletimos alguma coisa que não é animalesca. Mas se você joga isso fora, se você achou que isso é besteira, preconceito, velharice, o que for, você se reduz à sua animalidade, ou seja, você vira um ser biológico, apenas como é um inseto. Esse é o sentido da metamorfose de Kafka. Que é um livro, aliás, que está na nossa lista do ano que vem lá dos nossos encontros. Eu baixei uma versão na internet, tem uma página no livro. É um livro curto, é um livro curto. É um super curto, não é bem um... É chamado de romance, mas você sabe que essas classificações literárias são um pouco complicadas, né? Os 4 gêneros básicos, que é romance, conto, novela e crônica. Quer dizer, não é muito fácil de distinguir essas 4 coisas, porque há aí polêmicas classificatórias. Então, a metamorfose é mais um conto do que um romance. Tá? Tem mais características de conto. O sujeito melhor que escreveu essas 4 modalidades foi aquele professor Massoud Moisés, A Criação Literária. Você lê isso? Tem um trabalhinho do Olavo chamado A Origem Metafísica dos Gêneros Literários, muito bom também. Tá? Agora, essa é uma polêmica interminável, porque, de fato, se há algum sentido, porque essas diferenças não são simplesmente diferenças de época, são diferenças essenciais, eles lidam com o assunto de modo diferente mesmo. Mas é preciso saber que há um pedaço disso que é insolúvel e não tem ninguém que saiba qual é a solução, até hoje, tá? Muito bem, continuamos? Você dá aqui uma justificação teórica dessa tese. Ela apenas buscar a própria história do pensamento ocidental. Na era moderna, de várias formas procedeu de redução da ideia de Deus que iniciou o caminho, até eliminá-la implícita ou explicitamente. De vários modos, apontou-se para valores objetivos, particulares, dependindo do seu vínculo com Deus. O iluminismo é um exemplo particularmente significativo desse princípio divino, com a condição básica de que os valores podem produzir unicamente. E é por essa razão que a loja maçônica que instruiu a Revolução Francesa chamava-se Illuminati. Illuminados em italiano,
é o nome da loja maçônica dirigida por um sujeito chamado Adam Weishaupt. Adam, veja que interessante, Adão, né? Weishaupt, que era um judeu, não é Haupt de cabeça. Mas não é o principal, talvez? Pois é, eu não sei bem o que significa. Haupt é principal, Weiß branca. E esse Adam, seja bom qual for a explicação, ele montou essa loja maçônica. Os maçons, de modo geral, não reconhecem como tal. Vem nela uma loja maçônica herege, assim, digamos, dissidente. E essa loja maçônica, entre outras coisas, destruiu o Mirabeau. O Mirabeau é uma personagem da Revolução Francesa muito interessante, que é quase o sujeito mais feio que já existiu, ao mesmo tempo quase o maior orador da história. E o Mirabeau, ele era o representante da loja maçônica na Revolução Francesa. O Mirabeau morreu rapidamente, teve um ataque cardíaco e morreu. E ele foi posto em desgraça logo em seguida, porque descobriu-se que ele representava também uma espécie de... Ele era uma espécie de representante do rei dentro da Assembleia Constituinte, né, na Revolução Francesa. Mas, de um modo ou de outro, o objeto, né, aqueles três grandes valores, liberdade, fraternidade e igualdade, são objetivos dessa loja maçônica, que é mais ou menos contemporânea, pouco anterior. Era uma loja maçônica alemã, ficava na Bavária, não ficava na Itália, embora tivesse nome italiano. E chama-se Illuminati, não é à toa. Quer dizer, o que se chamava de iluminação naquele momento era a ascensão dos valores humanos e raciocínios humanos como sendo suficientes para dirigir os assuntos humanos. Então, é, no fundo, uma espécie de conspiração gnóstica. É uma conspiração gnóstica. Quer dizer, o que é que significa colocar valores humanos no lugar de Deus? É a essência do gnosticismo. Dar ao homem um status de divindade é tudo que faz o gnosticismo. É a luta mais velha da humanidade, é a luta da tentação de Adão e Eva. Adão e Eva foram tentados pelo demônio para comerem daquela fruta, porque aquela fruta os tornaria igual a Deus. E o nome do sujeito é Adão. Como se representasse ali uma espécie de movimento gnóstico extremamente bem calculado. Só cuidado, viu? Porque vocês não devem imaginar que exista uma espécie de linha sucessória conspiratória. Não tem. O que tem, na verdade, é assim. Acredite em mim, porque eu estudo conspirações há anos. Tá? É assim. O que você tem não é uma espécie de conspiração secreta, como um priorato do céu, que fica manipulando tudo e vai... É o quê? É um picareta de um sujeito. O priorato do céu é um picareta de um... O priorato do céu é um picareta de um sujeito que achava que... Porque a França teve 4 casas reais. Né? A primeira, os merovingios, a segunda, os capetos, a terceira, os Valois, deve ser em português os Valões, alguma coisa assim, e a quarta e última, os Bourbons. Luís XVI era Bourbon. 18 também, né? Que foi o último rei da França, da Casa Real. Né? Depois teve Napoleão III, que era irmão do Napoleão e que era rei de pancaria, não era rei no sentido de sangue, né? Esse maluco desse sujeito inventou o seguinte: se ele conseguisse provar que ele era merovingio, e se ele conseguisse provar que a dinastia merovingio era, no fundo, a dinastia permanente, ele podia reivindicar o trono da França. E inventou essa história de priorato de céu, porque é tudo mentira. Essa aí não existe de fato. Mas existe quem acha, né, que existe uma linha conspiratória no mundo, que é a linha gnóstica, e que isso seria mais ou menos coordenado a partir de um movimento permanente que vai se sucedendo na sucessão natural, né, ao longo da história. Isso não é assim, não é verdade, isso não acontece assim. O que há é uma espécie de predisposição permanente da humanidade de se deixar seduzir pela tentação do demônio. Quer dizer, de vez em quando, alguma força, essa tendência da humanidade se materializa em alguma força concreta, como, por exemplo, uma loja maçônica que inspira uma revolução e faz uma experiência concreta. Por exemplo, alguém que inspira um regime político baseado nisso,
E na medida em que essas possibilidades existem na prática, vão se criando experiências gnósticas na prática. Mas, no fundo, não há uma linha de sucessão disso, quer dizer, não há um encadeamento de ações inteligentes ao longo da história, como se houvesse uma espécie de conspiração urdida nos bastidores, que seja uma conspiração encadeada e planejada, como, por exemplo, o negócio dos sábios de Sião. Isso, o que é improvável no negócio do sábio de Sião é que isso seja, de fato, um processo encadeado. Agora, dizer para mim que os judeus conspiram, mas eu tenho total certeza que conspiram, mas todo mundo conspira. Então, no fundo, as conspirações estão sempre presentes, mas há uma motivação que as unifica. E essa, nem todas, né? A que as unifica é a motivação gnóstica humana, que é a velha história da Adão e Eva. Aquilo se repete há 2000 anos, ou há 40 mil anos, né? Desde que existe a humanidade, repete-se a tentação de nós virarmos Deus. Pois esse é o problema central. Todo o maior problema existencial do ser humano é de que nós vivemos sob uma tensão incrivelmente insuportável, que é a ideia que nós temos de nós mesmos, contada por Deus a nós, de que nós somos como deuses. Jesus Cristo disse que nós somos como Deus. Não disse que nós somos Deus, mas disse que nós somos como Deus e que nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. E ao mesmo tempo também o Deus nos disse que somos pó e ao pó voltaremos. Pulver e ad pulverem reverteres. És pó e voltarás ao pó. Portanto, não há nenhuma tensão mais impressionante, mais balizadora dos aspectos humanos do que a tensão que há entre essa ambiguidade humana. Ao mesmo tempo que nós somos como se fôssemos deuses, nós também não somos nada, somos um pó. Não valemos nada, em última análise, não contamos. Então, vivemos o tempo todo sob essa tensão, que é a tensão de sermos deuses e de não sermos nada. De vez em quando, caímos na tendência agnóstica de olharmos para nosso aspecto divino e acharmos que correspondemos a Deus. Como o diabo sabe isso, é essa tentação que ele faz, simbolicamente, no episódio de Adão e Eva. Por que não podia, por que Adão e Eva, como é que eles são tentados? Dizem, olha, essa árvore aí, sabe por que Deus não quer que se coma? Porque só tinha uma proibição, né? Que ela comeu o fruto daquela árvore. Tinha uma ciência, a árvore da ciência do bem e do mal. Então, se você não sabe o que é bem e o que é mal, você tem que modestamente submeter-se àquilo que dizem para você que é bem e o que é mal. Que é a essência da condição de quem é reflexo, de quem é manifestado, de quem é submisso. Quem é que sabe o que é bem e o que é mal sem nenhuma dúvida e que é capaz, portanto, de produzir o julgamento final? O juízo final só a Deus. Então, o que é que o diabo diz para vocês? Olha, Deus disse para vocês não comerem isso, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês serão como Deus. Pois não é a tentação gnóstica mais forte de todas? Para você ser gnóstico, não precisa ser ateu. Se tem alguém que sabe que Deus existe, é o diabo, pô. O diabo sabe que Deus existe. Não tem ninguém que tenha mais certeza do que isso. No sufismo, o fenômeno está entre o homem e Deus. Então, quer dizer, o diabo sabe exatamente que Deus existe. Então, a vida humana é descrita na sua maior essência, se você fosse reduzir o ser humano. A maior de todas as suas contradições, ou seja, aquele aspecto mais nuclear da existência humana, nenhum aspecto é tão nuclear quanto ele. Entende o que é aspecto nuclear? Nuclear é aquela essência, por exemplo, o núcleo, o conceito nuclear da política é o poder. O conceito nuclear da economia é a riqueza, a prosperidade, o sucesso material. O conceito nuclear da filosofia é a verdade. Então, a ideia aqui de nuclear significa o que é absolutamente essencial. Então, qual é o aspecto mais nuclear da existência humana? É essa ambiguidade humana entre esses dois polos. Se somos, por um lado, reflexo de Deus e, de certo modo, existimos num âmbito mais transcendente, mais próximo de Deus, ao mesmo tempo, no que diz respeito à nossa existência terrena, nós nada somos apenas um monte de cinzas.
Essa ambiguidade humana é a ambiguidade que nos perseguirá a vida inteira, que nos torna homens. Nós só somos seres humanos porque nós vivemos essa ambiguidade. E essa ambiguidade é de todos os aspectos humanos a mais nuclear de todas. Nenhuma é tão grave e tão importante quanto essa. A tentação gnóstica é a tentação de você se colocar no lugar de Deus, você roubar a divindade de Deus. E essa tentação gnóstica esse esforço gnóstico é o esforço nesse momento do mundo vencedor. Esse é o problema do mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo foi vencido pela tendência gnóstica. O Richard Dawkins acha que agora o próximo passo era, até agora a ciência desconsiderava qualquer aspecto transcendente. Agora não vamos nem fazer isso mais. Diz ele assim, né? Ele diz com toda clareza isso. Agora não se trata mais de defender a ciência, é preciso perseguir qualquer espécie de religiosidade. E agora, então, o gnosticismo vence a luta finalmente, completamente. Se você for pensar em termos guénonianos, em termos da metafísica oriental, o que acontece fundamentalmente dentro do mundo é esse processo. É o processo de aumento do terreno ganho pelo gnosticismo, que é uma espécie de característica humana, compreenderam? Que não é um grupo de gente escondida por aí fazendo isso. Na verdade, é aquilo que há dentro de todos nós que é tentável. Todos nós somos adões de Eva. Não joguemos pedras. Cada um de nós passa o dia sendo tentado com isso. Quer dizer, você é, de certa maneira, um invejoso de Deus, ao mesmo tempo que você sabe que Deus é mais que você. Mas, dependendo da situação, dependendo de quanto você ganha, dependendo do poder que você tem, você pode essencialmente imaginar que você é Deus de pessoa. O Hugo Chávez, qualquer seu, deve achar que ele é Deus, o Fidel Castro, deve que é Deus Stalin, deve achar Mussolini, tá? Deve achar que são deuses de alguma maneira. De certo modo, o Bush também. Compreendendo? Quer dizer, a tentação gnóstica não precisa nem ser uma tentação assim, militar, econômica, política, pode ser uma tentação científica, é mais fácil de acontecer. Né? A hora que um cientista acha que vai descobrir o gene da bondade e que, portanto, acha que pode, então, construir pessoas a partir dos genes melhores. Então, o sonho dessa gente é assim, tudo o que as pessoas são está programado em genes. A bondade, a fidelidade conjugal, a solidariedade, enfim, o que for, a diligência, enfim, todas as características humanas. Então, o cientista sonha em inventar uma pessoa que é uma somatória de todos essas coisas. Você sabe que tem uma coisa em astrologia que os astrólogos têm essa tendência também, né, de achar que podem planejar o filho perfeito. Faz um estudo do mapa astral e descobre que se a criança nascer de tal às 2h15, vai ser uma criança perfeita. E como é que você consegue nascer às 2h15? Você combina para ser naquele dia, né? E aí faz uma cesariana. E a gente faz isso. E você sabe que a taxa de crianças que nascem com enormes defeitos de saúde é altíssima. Como se fosse uma espécie assim de ironia do destino. Ironia do destino. Porque você não consegue substituir Deus. Você pode ter dúvidas quanto à qualidade da caligrafia de Deus. E Deus é bom, não é? O problema é a caligrafia. Está certo? Tá, isso eu sou capaz de aceitar, é uma piada boa e tudo, né? Deus é ótimo, o problema é a sua caligrafia. Tá, eu posso até aceitar isso como uma espécie de reclamação humana natural. Agora, o problema todo começa na hora em que você vira o Jean Paul Sartre e você acha que o Georges Marchais e o Joseph Stalin têm mais competência que Deus para resolver um problema, mas aí não dá. Aí você acabou de cometer o pecado gnóstico. O pecado de achar que rebelado contra a ordem, porque Adão e Eva se rebelam contra a ordem de Deus. Você compreende? Como é que é a queda? A queda acontece porque eles desobedecem uma ordem.
ordem, Deus havia dito que não podia, era proibido, havia uma ordem, quer dizer, Adão e Eva se rebelam contra essa ordem, achando que essa ordem é uma ordem sem nenhum cabimento, e, portanto, por que é que eles não podiam romper? E aí, quando você faz isso, você tem a queda humana, que é o ser humano que descobre-se nu, ou seja, descobre-se, a ideia de se descobrir nu, que é que está na vida, é descobrir que você é só um pedaço mesmo de carne, você é apenas um ser biológico. Essa que é o sentido da nudez. A nudez não tem absolutamente nada a ver com sexo. Então, descobriram que estavam nus e ficaram com vergonha. Mas não ficaram com vergonha pela nudez em si, como alguém que está nu e foi, entendeu? Foi pego nu e ficou assim. Mas não é esse o sentido da nudez de Adão e Eva. A nudez de Adão e Eva é que você resumiu-se agora, restringiu-se a um ser biológico como outro qualquer. Essa é a desgraça da queda. E esse ser biológico, então, viverá dentro dos critérios que os seres biológicos vivem. E esses critérios resumem-se simbolicamente a ganhar o pão com o suor do rosto e ter filhos com dor. Quer dizer, ninguém está aqui compreendendo que não é literal, não se trata de uma coisa literal, trata-se de uma coisa simbólica. Quer dizer, quando o Adão e Eva eles se rebelam contra a ordem de Deus e tentam gnosticamente serem Deus, como Deus é, eles sofrem, eles são castigados com a própria descoberta do seu aspecto material e pelo abandono do seu aspecto espiritual. E ao fazê-lo, eles se tornam mais próximos dos bichinhos do que eram antes. E na medida em que você aprofunda esse distanciamento, você vai ficando cada vez mais parecido com um bichinho. Então não é nada estranho mesmo que alguém ache que nós temos aí parentesco com esses australopitecos aí, essas coisas que acham de vez em quando aí. Então essas teorias, né, animalescas sobre a origem humana, essas teorias de que o ser humano nasceu na África, não sei o quê, que veio um macaquinho que foi ficando cada vez mais parecido conosco, tá? É o natural, absolutamente esperável dentro de um contexto explicável dentro da cosmologia aí definida pelo mito da Adão e Eva. É preciso um belo dia pegar e fazer um grupo de leitura com o Gênesis. Né? No quê? Evangelho de João. Evangelho de João, você viu o Apocalipse? Viu o Apocalipse. Pois é. Não, e o livro, o ano que vem, no programa, tem o livro de Jó, que é uma beleza de história, o livro de Jó. Como? Tem o livro de Jó. Então está no programa do ano que vem. Vocês compreenderam que o que está no Gênesis não é apenas uma história folclórica, é uma espécie de descrição da natureza humana e da condição humana em todos os seus aspectos. É a partir desta análise que eu estou afirmando a vocês que o que é de mais nuclear na condição humana é essa ambiguidade, essa ambivalência entre uma santidade e, portanto, uma possibilidade de existência eterna num âmbito transcendente que não é esse aqui, e essa animalidade intrínseca e fugaz em que nós vivemos aqui. Essa animalidade intrínseca e fugaz. É isso mesmo. Nós temos um corpo que irá perecer, vai virar aí. É isso mesmo. Mas nós temos as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos o homem, o corpo, o animal, e o Platão dizia que o homem é um intermediário entre Deus e os animais. É isso. Quer dizer, essas são as ideias centrais disso. Posso fazer um comentário? Claro. Quantos? Nós temos sempre de uma palestra na Igreja Batista de um senhor que é muito do Timar, Salomão dos Santos, que morreu teve uma festa contradosa. O Timar? Foi? O Timar? Não, é esse do Timar. Tá. Salomão dos Santos. Não, se viu uma palestra... Doutor músico e músico Timar. Tá, agora ele morreu depois de overdose. Não morreu de overdose. Foi cortar a história. 8 horas depois ele acordou
lá numa necrotéria. Ele dá o nome do médico, estava junto, se converteu, o enfermeiro estava junto, o hospital é ele e tal. Inclusive, só para ter uma ideia, né, já tinha mexido com ele, tinha pessoas hospitalares, a barriga dele era assim, barriga de cadáver. Ele abriu a barriga, buscou, não tem mais ninguém. E também dizia até alguém não chegou lá, então realmente. E até eu acho interessante que o que ele conta, ele conta saindo, ele viu aquelas famílias, ele viu o corpo, e ele viu, tentou voltar, não conseguia. Não um monte de história. E daí ele foi lá para cima tudo aquilo que ele viu, aquela saltadinha de ouro, e falou para o chefe lá em cima, volta, não, aqui está muito grande, você tem que voltar. Isso vai resgatar muita gente para mim. Aí ele viu essa barbaridade que está acontecendo no mundo, aí voltou. E hoje em dia ele tem até Ministério Vivo do Rio de Janeiro, que trabalha nas favelas. Já levaram o carro dele uma vez, outra vez já tocaram um pouco o carro dele com a filha dele dentro, não acontece nada. Já 4 vezes eu metralhado o carro, outra vez tocaram uma granada no carro. Então eu preciso de oração. Então, ele conversou o time, e o time desviaram da igreja do Cacete do Rio de Janeiro. E no último momento o Timar está dando chamando de Mendoza de Sul. Aí ele cantou para o Timar, se reverteu. O Timar levantou, estava morrendo, levantou, sentou um pouco, conversou com os médicos, mas aí ele foi para a casa dele do governador, sei lá, então ele escutou a Glória Maria falando, pareceu o Timar. É bem interessante. E daí quando aquela pessoa teve um carro no seu lado, aí estava uma Yamaha 150, eu cheguei. Se você gostar dessa coisa, como tem dessa amostra, né? Interessante, você começa a prestar atenção. Da mesma forma, quando você assiste uma coisa dessa e tal, ele comprovou, deixou até médicos para ver e tal, com barriga que é gelado, aqui é quente, aqui é amor, só especificamente uma pessoa mesmo não faz isso. E um dos médicos da pessoa que nunca viu isso na vida. Realmente é uma coisa divina. Eu tenho 20 anos de cirurgia médica, quando eu estudante de medicina, eu sempre muito cético. A gente ficava aí dentro do povo mesmo. Aqui não. Aí depois eu me estagiário de estudante e tal, pegou aqui, amarelou, saiu correndo. Então o que acontece? Eu estou falando lá, aí, como a gente veio assistir esse tipo de coisa, você vai conversar com um, com outro, ele se repete esse tipo de história. Aquele túnel do Hierônimo Bosch, por exemplo, né? Então, realmente, é muito interessante a gente ver o vírus que você, né? E está toda essa mão do fabricante, né? Falando, isso aqui é tão puro como, né? Tem uma coisa melhor. Então, não pode escolher o que está por ficar aqui eternamente, não só pode ficar para aquele lado do vírus. Então, é bem interessante esse depoimento dele. Até meu falecido pai, desse uma crise, viu acontecer exatamente isso. Saiu, se viu o pessoal da animação, só que ele voltou naquela vez. Aí você conversa com outras pessoas, por exemplo, no caso assim, e tem até o Wagner, prêmio que tem na vida de coisa da vida e tal, quer dizer, até escutando um programa de EBN, o seu Evangelho fala que várias experiências de pessoas que tiveram uma pequena. E interessante que ela volta toda, por mais arrogante que a pessoa volta como aqueles problemas que Pois é. Então, só completando, então, realmente tem. Perder a noção de sacralidade da vida é o maior de todos os enganos que nós podemos fazer, porque é você abandonar esta ambivalência, porque julgar-se apenas um ser material é você reduzir a humanidade ao nível animal. É o que Georg Sand está virando externo. Então, nenhum outro livro de ficção conta para você melhor essa história do que eu. Obviamente que o livro não está tudo para vocês, eu estou interpretando, né? De uma interpretação, mas é uma interpretação extraordinária, muito clara do livro da Metamorfose, do Kafka. E é isso, quer dizer, nós só conseguimos ter forma humana na medida em que nós refletimos a forma divina. Quando nós optamos por uma forma meramente humana, nós caímos para a forma animal. Entenderam como é que é o degrau? Tá? A nossa forma humana é assim, é diferente da forma animal, porque ela é estabelecida a partir de uma forma que está acima. Se você renega isso aqui, a sua forma que parecia
ser diferente, agora baixa para o nível dos animais. Então, nós nos tornamos seres absolutamente, aí a ideia do René Guénon, né? Seres completamente quantitativos. O que nos distingue dos animais é que nós somos capazes de viver no mundo da qualidade e não apenas no mundo da quantidade. É por isso que esse é o ponto de vista da interpretação hindu do René Guénon, né? Metafísica oriental, digamos assim. O que caracteriza o mundo contemporâneo é o domínio da quantidade sobre a qualidade. Daí o nome do livro. Né? O nome do livro é O Reino da Quantidade e o Sinal dos Tempos, mostrando o quanto este mundo está humanizado. E, por outro lado, dizer-se, falar-se em humanismo, é tido de modo geral como sendo uma coisa boa, evolução da humanidade, quando na verdade o que nós estamos só fazendo é apenas criando uma espécie de existência material aí. Uma existência com base na matéria é o fim do processo. Né? É exatamente o contrário que tinha que ser feito. É só esse comentário. E quando a gente pensa em recuperar a espiritualidade, a gente só consegue recorrer à pseudo-espiritualidade. A gente pensa que é lá no osso fazer isso, que é ficar igual uma árvore, que é criar uma espécie de sintonia com a natureza. Até mesmo quem vira zen budista o faz de maneira equivocada, não sabendo o que é você entrar em qualquer coisa aí exótica. Então nós não sabemos mais onde buscar as referências espirituais verdadeiras, perdemos também a noção disso. Então o processo é todo ele muito complexo e muito difícil de reverter. Então a gente viu no semestre passado essa avaliação pela mão do René Guénon, e agora estamos vendo a mesma coisa pela mão de um filósofo aqui que, olha, no fundo é a mesma interpretação, só que por meios diferentes do que esse aqui. Continuamos, pessoal? Mais um pouquinho? Temos tempo ainda. Zaida, né? Todos os valores proclamados pelo iluminismo foram pouco a pouco subvertidos, justamente por estarem separados daquele vínculo capaz de sustentá-los e habilitar consistência ontológica. O Georg Sand está perdendo a ligação com a forma divina, tá? Compreendeu? O niilismo não é outra coisa que a consequência inevitável do niilismo. É a máxima de Nietzsche. Deus acabou. Como demonstrei acima, significa exatamente a separação dos valores e seu fundamento ontológico. O próprio percurso intelectual do Lorenz, né? Lorenz. é uma comprovação disso. Lorenz admite que os que acreditam em Deus têm muito mais consciência da existência dos cosmos que os reducionistas ontológicos, que acreditam apenas na razão matemática e tecnológica, e, consequentemente, não têm a cegueira destes últimos em relação aos valores. Lorenz aponta o ponto de vista dos deístas do início da época das nuvens. Mesmo que se acredita que ele ensina seu Deus onipotente e onisciente considerado estar tudo da mesma forma possível, ele não se apega diante dos progressos satânicos do presente. No pior dos casos, ele duvidará da onipotência de Deus, porque terá de constatar a presença do mal em toda parte. O conteúdo de verdade do monoteísmo manterá o crente no caminho certo em sua atividade prática. Os imperativos categóricos que ele recebeu de seu Deus são idênticos àqueles aos quais nós mesmos procuramos. Deísmo é a ideia de você acreditar em Deus, mas não ver em Deus uma figura onipotente, ver em Deus uma existência desprovida das características que um teólogo viveria. Então, o deísmo é uma maneira de você levar em conta a existência de Deus, porém diminuído seu ponto de vista de poderes e competências. Né? Então, um Deus emasculado, um Deus impotente, é o Deus deísta, que é originado na filosofia de Epicuro, que foi o primeiro sujeito que apareceu com aquela dúvida, diz assim, pô, mas peraí, mas se Deus é onipotente, tudo pode e é bom, então por que há mal no mundo? Se há mal no mundo e Deus deixa o mal existir, então Deus não é bom. E se há mal no mundo e Deus
não faz nada para impedir, embora queira impedir, ele não é onipotente. Então, de um modo ou de outro, Deus está descaracterizado, né? Essa é uma contestação à existência de Deus do Epicuro, que é o sujeito que é contemporâneo de Aristóteles. Então, há mal no mundo. Então, se há mal no mundo e Deus é bom e onipotente, então, de uma ou outra, né? Ou Deus não é bom e deixa o mal acontecer, portanto ele é mal, ou então Deus, embora seja bom e não desejasse que houvesse mal, não pode impedir. Portanto, ele não é onipotente. Ou não é as duas coisas. Ele é mal e sem poder. Essa dúvida sobre os desígnios de Deus é uma dúvida que permaneceu, existe na humanidade há 2.500 anos, pelo menos na filosofia, que é o que tem, né? A filosofia tem 2.600 anos, não tem mais do que isso. Tales de Mileto é 600 a.C. A pessoa que resolveu resolver isso, o filósofo que deu maior atenção a esse problema, foi o Leibniz, que criou um pedaço da filosofia chamado Teodiceia, que é o estudo dos desígnios de Deus. Né? Por que há mal no mundo? Então, é essa a ideia. O deísta é aquele sujeito que acredita que, tendo em vista os argumentos epicurianos, Deus não pode ser o que os cristãos dizem que ele é. Deus é apenas uma figura que faz parte do imaginário coletivo e pode até existir, porém existe num contexto diferente daquele contexto teologal. É um contexto natural e não teologal. Isso é o deísmo. É o que ele está explicando aqui. Zara, muito obrigado, Eliane. Não termino de dizer isso, porém, o homem muito tem informações que ele pensava que resposta desviar o homem intencionalmente. E se por acaso tivesse feito, seria preciso concluir graças ao mera moral do homem. Que fica para ele um jeito. Tá vendo? Esse é o deísta, que acha o seguinte: peraí, mas Deus fez essa porcaria de mundo? Deus, o sujeito sempre pensa assim, depois que ele lê o jornal, assim, caiu um ônibus, morreram 20 crianças. Deus, não sei o que Deus faz isso? Então, essa é a atitude típica do sujeito que se rebela contra Deus, porque o Ivan Karamazov, dos irmãos Karamazov, ele dizia assim: eu não tenho nada contra Deus, eu tenho contra a sua obra. Que não pode ter feito um mundo tão ruim quanto esse. Então, quem acha isso, quer dizer, quem acha que Deus é um sujeito incompetente, é deísta. É uma pessoa que não atribui a Deus um status à altura do que o cristianismo, por exemplo, atribui. Helene, por favor. São essas suas palavras de Deus. Mas o que me desagrada no pensamento evangélico é a presunção da mente da que vem de um sacrilégio, portanto, de uma ofensa ao divino, né? A imagem do homem por ele tratado. A ideia de que o homem é, desde o início do seu planeta, presta virtude de toda a evolução natural, parece um paradigma da cega, soberba e olha só que interessante isso, tá? O Lorenz está dizendo o seguinte: a ideia que se tem por aí de que a evolução natural do mundo iria mais ou menos desaguar no homem é uma terrível soberba. Então ele acha que isso é errado, que não é assim, que o homem não está submetido aos desígnios de Deus, que nós somos um animalzinho qualquer. Mas ele é evolucionista, por isso que ele acha isso. Porque, na verdade, quem é capaz de ter essa ideia é um cidadão inglês do século passado, é o Thomas Huxley. Quer dizer, inventar uma coisa dessa, né? De que o mundo todo desagou num britânico, como sendo o suprassumo da civilização humana, quer dizer, o mais sofisticado ser que já existiu. A teoria da evolução é britânica. Tá? E o que eu estou dizendo para vocês é que há uma possibilidade de que não seja nada disso, porque nós não somos aquilo que foi designado por Deus para sermos o topo da criação. Nós somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus, a quem a criação foi dada de presente, para que nós cuidássemos dela. Quer dizer, a visão cristã desse assunto, a visão ontologicamente viável, é assim: Deus fez o mundo em 6 dias, está escrito lá na Bíblia, e no último dia Deus inventou o homem. Né? O último momento foi
mas é que não é que o homem tenha, veja bem, lá no Gênesis não está escrito que o que ele fez no primeiro dia melhorou no segundo. Não está falando aí de melhoria sequencial. Está dizendo que ele construiu as coisas em sequência. E essa sequência não é cumulativa. E no sexto dia, então, quando é feito o homem, no sexto e último dia da criação, Deus nos deu o mundo de presente. Nos deu o mundo de presente para que nós pudéssemos fazer alguma coisa com isso. Há um desígnio e uma intenção tudo. Então, quando você não tem a visão evolucionista, você não acha que o homem é o resultado final do processo de evolução. Como se fosse assim, o patinete virou uma motocicleta, sei lá o que, Hayabusa. Entendeu? Nós não somos uma motocicleta Hayabusa como a última, como você raciocina em termos industriais. Essa é a visão evolucionista do assunto. A ideia de que aquela bactéria ou aquela mitocôndria que existiu lá no céu ontem transformou-se num inglês depois de 15 bilhões de anos. Essa é a ideia evolucionista. Tá? É o quê? Não, essa é a ideia do Thomas Huxley. É a ideia do Darwin tinha dúvidas terríveis sobre se era verdade. Tinha vergonha de admitir. Ele não tinha coragem de declarar isso, ele achava que tinha uma coisa errada na explicação. Mas a explicação evolucionista é que, passados 15 bilhões de anos, aquele negócio lá que nem sabe o que era, qualquer coisa que nasceu lá por acaso, transformou-se num indivíduo inteligente, sofisticado, um inglês do século XIX, um lord inglês, um sujeito lá, um cidadão inglês, membro do Império Britânico. Essa é a visão evolucionista, que o Lorenz está contestando como sendo errada, mas não pelas razões pelas quais ela é errada, mas porque ele acha que isso é demais para o ser humano. Entendeu? Ele contesta essa visão pela razão errada. Ele acha que isso é demais e que isso é um exagero. Mas isso não está errado por causa disso, mas está errado porque isso é uma bela pressuposição em que não dá para provar, e ela pressupõe, para isso ser verdade, pressupõe-se uma série de transgressões à verdade metafísica. Eu tenho que começar acreditando que o menos gerou mais. E imaginar que o menos gerou mais é uma transgressão a um princípio metafísico para começar a conversa. Entenderam? Então, o que ele está aqui contestando, porque esse capítulo está havendo um debate que o Giovanni Reale está trazendo sobre essa dependência ou não de Deus. Se o homem pode ou não julgar-se dependente de Deus. Ele diz que quando o homem não faz isso, a vida humana não faz mais sentido. E está dizendo que um filósofo como o Konrad Lorenz faz uma contestação dessa ideia, achando que é muito para o nosso caminhãozinho, que é uma espécie de soberba humana enorme, imaginar que nós tenhamos sido o destino final da criação. Quando, na verdade, essa é apenas uma visão evolutiva, darwinista, que não tem que estar obrigatoriamente certa, aliás, é de se duvidar que esteja errada. No entanto, a explicação que o cristianismo dá para esse assunto é muito mais pretensiosa do que aquele imagina, porque ele daqui está imaginando que o homem transformou-se no ser maior de todos por razões evolutivas, quando na doutrina cristã está escrito que o homem é uma espécie de indivíduo a quem Deus deu este mundo, a natureza. A natureza é um presente de Deus ao homem. Quando o Cláudio Ptolomeu dizia que o homem era o centro, que a Terra era o centro do universo, ele não deixava de estar certo sob o seu ponto de vista. Porque se você julga que o universo é infinito para todos os lados, em nome do que eu posso afirmar que a Terra não é o centro? Qualquer coisa é o centro. Eu vou para o Nordeste, eu vou chegar lá, Então, mas se você julga que o universo é infinito, qualquer pedaço é o centro. Portanto, Cláudio Ptolomeu não está necessariamente errado ao dizer que o centro do universo é a Terra. Compreenderam? Que se você julga que é infinito, onde é que está o centro infinito? Qualquer lugar é o centro. Então, é preciso compreender que nós temos um status especial nessa história.
a natureza que nos foi dada não é superior a nós. Nós temos obrigação de cuidar dela, mas aí nos transformarmos em fanáticos ambientalistas é uma coisa muito diferente. Aí você divinizou a natureza e, na verdade, a natureza está abaixo de nós e nós estamos entre ela e Deus. Essa que é a realidade. Portanto, colocar a natureza acima de nós é mais ou menos uma volta ao paganismo. É fazer aquilo que o homem fez antes dos avatares. Quer dizer, aquilo que aparentemente, né, na própria visão evolutiva, era a visão anterior. Muito bem, continuamos. Se tivesse que refletir um Deus impotente criou intencionalmente nossa forma, assim como a possibilidade de viver como mente média do nosso sistema, aí é que duvidaria mesmo da existência de Deus. Se esse ser recentemente solução coletiva é não apenas tão malvado, mas também tão puro, tivesse que ser constituído a imagem de Deus, eu seria obrigado a dizer, pobre Deus. Mas, por sorte, esse medindo tempo em estado geológico, nós acabamos de sair da fase de macaco. Está vendo? Então está aí o evolucionismo do seguinte, que nós um dia vamos ser melhores. Entenderam? Não, vamos um dia ser melhores. Como ele é evolucionista, ele acha que nós somos e podemos até ser esse topo de Papa's Só que ainda não chegamos lá, e ainda somos uma espécie de macacões mal educados e que num dia chegaremos lá. Essa é a visão evolucionista do assunto. A evolução contrária, aquela visão que o René Guénon nos traz da metafísica oriental, diz exatamente o contrário, que quando nós estávamos no paraíso antes da queda, nós éramos, sob o ponto de vista qualitativo, melhores. Mas isso tem uma profunda razão de ser. Que veja, se num mundo sujeito a ciclos, o mundo concreto é sujeito a ciclos, nascimento, vida e morte, todas as coisas começam melhor do que terminam. Um caminhão Volvo é melhor novo do que um caminhão Volvo com 5 milhões de quilômetros rodados. Não é melhor? É. Uma casa nova tem condições melhores do que uma casa muito velha, já comida de cupim. Um corpo que nasceu hoje tem mais potencial de saúde do que um corpo de alguém que tem 95 anos. Portanto, se você tem um processo de decadência, necessariamente, porque o ciclo é sempre do melhor para o pior, nunca o contrário. Né? Nada melhora com o tempo, a não ser alguns vinhos, até um certo ponto. Depois de um certo ponto, piora também. Não é isso? Não é vinho que fique melhor depois de 50 anos, 60 anos, acho que todos tragam alguma coisa assim. Então, se isso é assim, então, necessariamente o ser humano tem que ter sido melhor antes do que agora. E é isso que conta para você o mito do paraíso perdido. O paraíso perdido é o momento em que o homem tinha consciência da sua transcendentalidade e, portanto, dava uma importância menor à sua corporeidade. Pois o desobedecimento, a transgressão da regra cósmica estabelecida por Deus, gerou a queda. A queda o que é? É você cair no seu corpo físico. Compreendendo? A queda é cair dentro da sua realidade física, tornar-se mais animal e menos humano. Portanto, o que aqui um evolucionista no máximo consegue fazer, que é o Konrad Lorenz, é imaginar que o processo continua e que não chegamos lá ainda. Que se nós somos, de fato, o melhor dos projetos divinos, estamos longe de tê-lo conseguido, porque ainda somos muito animalescos. Quando, na verdade, sob o ponto de vista da interpretação tradicional, nós estamos cada vez mais longe de sermos isso. Estamos cada vez mais próximos apenas da nossa concretude material e cada vez mais longe da nossa verdadeira origem espiritual. Compreendendo como essas coisas estão em profundo contraste? Então, o Konrad Lorenz, que está tentando entender essa maior ou menor ligação do homem com a ideia de Deus, só consegue dar para esse problema uma solução evolucionista. E essa é uma solução paupérrima, porque é a maior armadilha do mundo. E se você acredita nisso, se o Konrad Lorenz tem razão, se os evolucionistas têm razão, a própria teoria da evolução está automaticamente condenada à morte,
Porque se tudo evolui conforme eles dizem, então a própria teoria da evolução também evoluirá. E será vista no futuro como tendo um antepassado animalesco, que é a teoria da evolução hoje. Do mesmo modo que a gente olha para uns ossos que a gente encontrou e diz, o que é que faz com que alguém conclua que uns pedaços de ossos encontrados não sei aonde, em Java, são nossos antepassados? Os arqueólogos acharam ossos. Como é que alguém pode afirmar que esses ossos são de um australopiteco qualquer, que é nosso antepassado? Apenas a crença não provada de que nós já fomos macacos e somos agora, não somos mais. Essa é a única razão pela qual alguém consegue fazer tamanha afirmação. Porque de fato eu não posso saber isso. Por que eu não posso afirmar que esses seres ali existiram simultaneamente à nossa espécie, tal modo como nós somos hoje? Tem um livro maravilhoso chamado A História Secreta do Homem, que é da humanidade, História Secreta da Humanidade, um livro escrito por pessoas muito sérias, mostrando o seguinte, que quando você vai olhar para as provas, né, existem fotografias, existem registros de australopitecos vivos no Vietnã, não sei aonde, macacões grandões, que chamam de Yeti, não sei o quê. Cada país tem um nome diferente. Yeti, o homem abominável Monte das Neves, Sartache, esses indivíduos existem. E são apenas remanescentes dessas outras espécies aí que estão decadentes. O Martin fala que isso é o resto só de uma vontade anterior. Então, por que eu não posso supor que essa gente não é resultado, não é o final de um processo evolutivo? E que eles não são nossos antepassados? Em nome de que eu posso afirmar isso, que esses ossos são nossos antepassados? Apenas o nome de uma crença chamada teoria da evolução, crença no sentido de que até hoje não foi provada. Se os evolucionistas assumissem o status de crença, não teria problema. Mas o problema é que o Richard Dawkins acha que acreditar em Deus é crença. Compreenderam? Entendeu? O Richard Dawkins acha que a teoria da evolução é científica. E esse é o problema central. Então você aí, nesse caso, é obrigado a fazer aquele processo que está sempre errado, que é tentar colocar o mundo na teoria, na cabeça. Você tem uma teoria básica que diz que tudo evolui biologicamente desse jeito, portanto, qualquer osso que você encontra tem que necessariamente ser um antepassado nosso. Quando, na verdade, não há modo de você comprovar isso apenas pela existência daqueles resquícios. Vocês entenderam o que eu estou dizendo para vocês? É que a única razão pela qual alguém é capaz de afirmar que restos encontrados na África possam vir de um antepassado nosso é porque o sujeito tem um modelo na cabeça que diz que isso é assim. Mas não há modo nenhum de você garantir que isso seja assim. A não ser pela aplicação indiscriminada da tese. E por que é que essa gente acredita nessa tese, mesmo não tendo nenhuma prova? Porque eles dizem que não há outra explicação possível. Essa é a explicação que sustenta o darwinismo. Qual é a outra explicação? Bom, pelo fato de que eu não sei outra explicação, isso me obriga a aceitar uma ruim? É mais ou menos como se a polícia prendesse um suspeito, mesmo sendo um suspeito improvável, não havendo outro, então eu mando matar ele de uma vez, porque afinal de contas isso aí está aí na frente. Ou não pode ser assim, quer dizer, a ciência não faz desse jeito. O fato de que você tem uma hipótese, essa hipótese não se constituiu ainda em prova. Isso o fato de que não há nenhuma outra hipótese melhor do que essa, não te dá o direito de fazer de conta que a hipótese que está aí em voga seja perfeita. Você, portanto, deveria lidar com a teoria da evolução como quem diz assim, não, há uma possibilidade de ser assim, é apenas uma hipótese de trabalho, mas nós não sabemos se é assim. Quando você comporta ser assim, o que acontece é que é uma luz que aparece no problema automaticamente. Você inunda o problema de luz
Porque agora você não está mais prisioneiro da ideia de transformar aquele fato num pedaço da teoria que está na sua cabeça, mas agora você pode desenvolver outras linhas de pensamento. É claro que não há nenhuma outra hipótese. Se ninguém pensa em outra, a não ser essa. Quer dizer, o problema central da teoria da evolução é que você não deve debatê-la caído na armadilha entre criacionismo e evolucionismo, porque essa ideia do criacionismo sendo contraposto ao evolucionismo é uma espécie de truque baixo dos evolucionistas, que para impedirem que você discuta o evolucionismo em si mesmo, ou seja, que você debata a teoria nos seus próprios termos, ficam xingando todo mundo que quer fazer isso, dizendo que é criacionista. Entenderam como funciona o truque? Então, é assim, eu não estou preocupado em saber se foi Deus que fez. Quero que você me prove que isso que está dizendo é verdade. Então, tudo nasceu daqui, então você tem que me dizer quais são os fósseis que provam que houve essa mudança. Como é que um coelho virou uma raposa? Quero ver onde é que está o rapoelho. Tem que ter um rapoelho no meio. Tá? Então, por exemplo, o olho ou funciona ou não funciona. Então, você tem que me mostrar que no salto de uma única mudança, porque as bactérias não tinham olhos. Então, um belo dia apareceu o olho. Ora, um meio olho serve para nada. Se não serve para nada, a natureza irá caçá-lo. Então, para que o olho possa ter sido produzido por evolução, é preciso que instantaneamente ele tenha aparecido completo. É ou não é? Porque se eu vou levantar a tese que o olho foi sendo produzido por evolução, quer dizer, foi sendo produzido lentamente, ao longo de milhares de anos, por que a natureza teria um negócio que não funciona durante milhares de anos e manteria aquele negócio ao natural? Então, por exemplo, pega lá uma copeira, ela vive lá na terra. Então ela não vai prover sem divisão, né? Então tem outros sentidos que permitem que ela sobreviva embaixo. Uma coisa assim com o ser humano. Então hoje, por exemplo, tem depois do seu tempo que vem a televisão. A gente vai desenvolver algum dos sentidos da habilidade da noção física. Então se você tem uma evolução isso? Então olha aqui, ó. Evolução não, uma adaptação talvez. Você pode, por exemplo, criar várias modalidades de cachorros. Você pode ter desde cachorro desse tamanho, um Yorkshire desse tamanho, até um dog alemão de 100 quilos. Pois é, então todos são cachorros, mas você não consegue mostrar, você pode me dizer que você faz variedades de cachorro, variedades de animais, mas você não consegue me mostrar que o cachorro tenha se transformado num macaco, coisa parecida. Esse transformismo, né, que é o pedaço da teoria evolutiva chamado transformismo, é que não tem prova nenhuma. Que é o dilema do olho. Então, o olho não existiu sempre, né? Se a tese é que tudo começou com uma bactéria, sei lá o quê, uma célula, e que isso gerou essa diversidade imensa do mundo. A biologia seria parte de um ser multicelular. Muito bem. Então, num dado momento, apareceu um negócio chamado olho. Não apareceu? Não, o olho só tem valor se ele puder funcionar, né? Porque qual é o sentido que tem um olho que não vê nada? Então, o olho tem que ter nascido parecido com o que é hoje. Não pode ter sido um olho cego no início. Você não pode dar um olho 2 milhões de anos de tempo de se transformar um olho que vê. Quer dizer, o olho tem que ver automaticamente. Então, por que a natureza manteria durante 2 milhões de anos um negócio inútil? Quando o contrário seria fazer como a topeira. Aquilo que não funciona desaparece. Vocês compreendem como é complicado esse assunto e como ele é muito mais complicado do que parece? Linguagem? A gente começou, de modo geral, na espécie humana, o que você tem é apenas processo de decadência de linguagem. Quando você olha para uma língua, quando você olha para a língua que gerou o português, o latim é uma língua muito mais sofisticada que o português. O português é uma espécie de dialeto do latim, um dialeto decadente. Quando nós precisamos de palavras cultas, nós vamos buscar no latim e no grego. Por essa linha involutiva, temos que supor que houve uma língua anterior muito mais sofisticada do que todas essas. E não o contrário. Quer dizer, sob o ponto de vista da antropologia evolutiva, os índios que moram aí em qualquer lugar, nossos índios brasileiros, estão começando a sua existência civilizatória.
Então, eles irão melhorar, até que um belo dia virarão paulistas, né, faturando milhões na Vila Paulista. A visão involucionista diz que eles, na verdade, são apenas povos que estão no final da sua existência, são resquícios de civilizações que já existiram e que estão no final da vida, e não no começo. Como, por exemplo, descendentes dos Incas, dos Maias, enfim, povos muito mais sofisticados do que esse que nós temos hoje aí, indígenas. E que eles foram o que acabou e não o início. Compreenderam o problema nisso? Quer dizer, a perspectiva evolucionista é sempre uma perspectiva que impede de você enxergar outras coisas. Então, apenas, você não precisa acreditar em nada, apenas a título vamos falar assim, de salvaguarda mental, toda vez que alguém propõe para você algum evolucionismo, faça o raciocínio contrário. Então é só assistir o Discovery Channel e o NetGeo para vocês fazerem todo o raciocínio contrário. Então a evolução adaptou tal coisa. Existe uma possibilidade de variações nos seres vivos, contanto que essas variações aconteçam em torno de uma natureza, de uma essência de cada espécie. O que tudo indica é que as espécies são fixas. O que há é que uma mesma espécie pode ter variações. Que é o que Não. São criadas e adaptadas ao meio. Esqueça a ideia de adaptação ao meio. São variações genéticas que geram variações. Os cachorros. Tem 200 raças de cachorro. Todas elas existem. Tem, sei lá, 200 raças de vaca, tem 200 raças de cavalo. Todas são viáveis. Tá? Esqueça a ideia de adaptação ao meio. Se alguma coisa que caracteriza o mundo é uma enorme em vez de ter uma agressividade à sobrevivência, uma enorme em vez de ter hostilidade, tem uma enorme de uma tendência a permitir que todo mundo sobreviva. Como seria possível haver tal diversidade de indivíduos se o mundo fosse hostil? O Luiz Gonzaga Carvalho diz, olha, o Brasil é o maior exemplo de que não tem nenhuma hostilidade ambiental. Porque se fosse um mundo hostil, o Brasil já não existiria há muito tempo. O fato de que o Brasil consegue sobreviver, o tanto que o poeta, em todos os aspectos, é sinal de que, em vez de haver hostilidade, há uma receptividade altíssima a toda forma de vida desse mundo. Quer dizer, não é uma questão de adaptação, é que há variações naturais mesmo, e que, no entanto, estão circunscritas e restritas a indivíduos, a uma certa essência. Então, mas o que está submetido à variação natural psicológica? Não, a variação natural, qualquer ser vivo é assim, porque eles são feitas cópias imperfeitas da matriz genética, então vão nascendo variações que são viáveis também. Não é? Você sabe como é que faz cachorro? Cachorro, você inventa uma raça de cachorro nova. Qualquer um de nós pode fazer isso, é só ter a paciência de fazer isso. Esses dias estava na televisão os russos inventando uma raça de raposas domésticas. Como é que você faz isso? Você pega 2 raposas selvagens, cruza, tem umas 4, 5 raposinhas. Aí você observa as raposinhas. Aquelas que são bravas, você solta. E as que são boazinhas, você cruza. E nascem outras raposinhas. E as que são boazinhas, você fica e solta as bravas. A mesma coisa para desenvolver plantas. Como é que vocês pensam que são feitas as variações de plantas? Assim, por exemplo, eu quero combater a ferrugem na soja. O que eu faço? Planto uma área de soja. Jogo a ferrugem, jogo o micro-organismo. Todas morrem menos umas 5. Eu pego aquelas 5, tiro as sementes, planto, reproduzo as sementes, planto outra área de soja. Morre 50%, mas é assim que faz. Morre 50%, fica com aqueles 50%. Na hora que eu tiver 100% de sobrevivência, eu tenho uma nova espécie. Então eu tenho uma nova espécie, não, eu tenho uma variedade nova chamada soja resistente à ferrugem. Mas isso é a coisa mais velha do mundo. Todas as plantas que a gente usa são feitas assim. Né? Por exemplo, o Brasil só planta... Eu escrevi um livro para contar essa história. O Brasil só planta soja acima do paralelo 20, porque o Brasil conseguiu produzir variedades de soja que
conseguem viver num ambiente de noites curtas. Porque o problema da soja é que a soja que veio aqui para o Brasil é a soja americana, que por sua vez vem da China. E é uma planta de noites longas. Durante a noite, a soja acumula os hormônios com os quais ela crescerá. Se as noites são curtas, ela acumula pouco hormônio e quando você planta, ela cresce um pouquinho e ela não é viável. Então, o problema da soja acima do paralelo 20, quer dizer, de Londrina para cima, não dava para plantar soja no Brasil. Aí fizeram o quê? Um grupo de técnicos, muitos deles, um japonês em São Paulo, depois o Romeu Kiel aqui em Londrina, começaram a desenvolver plantas que eram tecnicamente insensíveis ao fotoperíodo. Quer dizer, eram plantas que não se importavam com as noites muito curtas. Noites que, porque ela precisa de noites longas. Quanto mais longe do Equador, mais longas são as noites. Né? No Equador elas têm o mesmo tamanho do dia, é igual o ano inteiro. Então você faz o quê? Você consegue fazer variações de animais e plantas. O que isso não há nenhum problema. Por que todas as sojas que existem, são 400, o banco de genoma da Embrapa tem 400 tipos de soja. Então eu tenho 400 indivíduos diferentes. Por que eu posso fazer isso? Porque todas as 400 sojas que estão lá têm uma coisa igual, tem uma coisa que as unifica, que é a sojidade. Do mesmo modo que todos os 200 raças de cachorro têm uma coisa igual, que é a cachorridade. Porque um Yorkshire não parece um cachorro, mas é. Eu vi uma proposta lá, que para a comunicação na América, criou-se uma medida de cachorro, essa cultura do estilo. As pessoas com esse traço, né? É verdade, acho que ele tem razão. Agora você falou isso, foi uma variação, então. É uma variação humana. Os seres humanos têm variações também, né? É isso mesmo. Hoje o que nós temos o boliviano, os brasileiros, mentira, né? Mentira toda. Hoje pensamos que ficou uma população. Que não é mais uma raça, né? No sentido clássico da palavra. Há 4 raças humanas. Vermelho, preto, branco e amarelo. São 4 raças. De acordo com a teoria das castas, vocês não sabem isso, mas em cada momento do Manvantara, uma raça dessas, em cada momento do Manvantara, há uma espécie de predomínio de uma dessas raças. O Schwann tem um livro sobre isso chamado... Quem comprou, naquela ocasião, o texto, tem um livro que está editado em português, chama-se O Sentido das Raças, que é um livrinho que você compra aí no comércio, onde está dentro o subcapítulo chamado O Sentido das Castas, que é o melhor livro sobre castas já escrito. Mas as raças também têm um sentido ontológico. Elas também foram predominantes em cada momento da história. A mistura de raças é uma característica do mundo moderno, que é uma característica do acesso, né? Isso não existia antigamente. Agora, o que o antropólogo dificilmente consegue entender é que isso que ele chama de populações primitivas, no fundo são populações decaídas, populações decadentes. E eles não gostam de falar assim, porque eles acham que isso é um linguajar que não é para um antropólogo. O antropólogo dá o mesmo valor para todo mundo. Mas alguns deles já desconfiam, como o Lévi-Strauss, por exemplo, desconfia que um índio que tem essa vida muito primitiva, assim, não é que ele esteja assim, que ele seja um animalzinho que começou a perceber o mundo. É porque ele, no fundo, está no final da existência daquela civilização. Está acabando aquela vida. E ele só tem uma esperança, que é pegar uma carona na civilização que ainda está melhor. Portanto, se tem alguma solução que não adianta, é mantê-los em reserva para depois você convidar a sueca para tirar a fotografia, como se fosse bichinho de zoológico. É a coisa mais cruel de todas elas. Menos coisa do que os jesuítas esperavam, né? Muito menos, muito mais cruel. A coisa mais cruel de todas é você pegar esses índios todos que já perderam a sua civilização, que estão no final da sua vida existencial, né? E deixá-los lá continuar decaindo, e cercá-los em volta com uma cerca, dizer que ele é uma reserva, e daí os suecos vão lá tirar a fotografia por $1.
que é uma coisa terrível, quando na verdade a solução melhor é incorporá-los a uma cultura que ainda tem alguma diversidade, que é a nossa. Então o melhor destino para um índio é virar brasileiro, como é qualquer habitante do Nordeste. Você vai lá no Nordeste, tem alguma diferença? Naquele pessoal que está andando por ali e os índios, tem uma diferença, que eles viraram brasileiros há 400 anos, há 300, há 200, e tem um pouco pessoal que não virou ainda. Qualquer índio corintiano. O melhor jeito que o índio ser feliz é virar corintiano, santista. Compreendeu o problema? É tudo brasileiro, no fundo. Vamos fazer o quê? Vamos inventar que os paraguaios têm dois tipos. Tem o índio, que não é nada, que é um sujeito interditado pela justiça. O índio aqui é assim, não pode nem fazer nada, é pior que criança. E tem os brasileiros comuns, mas isso é uma crueldade muito grande. Você tem que pegar o índio lá de... Qual é o destino do índio de Mangueirinha? É passar o dia bêbado lá, caindo na estrada, não seu salário. Eles não conseguem beber porque eles não têm... É como o japonês, né? Não tem uma enzima. Então eles tomam 2 pinguinhas e ficam acabados de bêbado. Aí não podem vender bebida, mas eles cortam a árvore clandestinamente, vendem lá para um madeireiro, compram pinga, mandam alguém comprar uma pinga, tomam uma garrafa de pinga, ficam bêbados, perus, saem pela estrada bêbados de noite e o caminhão passa por cima. Esse é o destino dessa turma. Mas é algum projeto que tenha algum sentido o casamento? Uma coisa mais cruel do que isso. Tem que fazer o quê? Enfia a identidade no bolso de cada um, vira todo mundo paranaense, entendeu? Acaba com essa conversa, não tem que ter lá, não tem 2 caciques. O único cacique que tem é o Requião, e não pode ter lá um cacique lá. Não pode fazer isso. Você não consegue sustentar isso. Isso é apenas uma ilusão de ótica que nós fazemos hoje, que é inviável. A única coisa que nós não podemos fazer é dar a eles a chance de ter uma outra civilização. E oferecer generosamente o status de brasileiro. Olha, você é brasileiro. Esse dia eu estava em Brasília fazendo uma palestra, num congresso de ciência e tecnologia. Aí apareceu um índio, como é que é? O índio que é super chefe dos índios aí. Como é que é o nome dele? Não é o Juruna, é o outro que é super chefe. Terena. Cacique Terena. Apareceu um sujeito, paletó. Não estava de gravata, paletó. Licença, sou o cacique Terena. Pois não, olha, eu queria dizer o seguinte, eu estou muito preocupado, porque eu estava dirigindo a mesa. Estava lá um sujeito fazendo uma palestra sobre ambientalismo. Eu estou muito preocupado porque é o seguinte, porque não é possível que vocês façam aqui um congresso que tenha assuntos ambientais e não falem conosco, não nos chamem para discutir o assunto. Eu, como representante, vim aqui porque eu li no jornal, nem convite me mandaram. E eu falei, bom, você não tem nada com isso, fala aí com o fulano aí que é organizador. Mas que diferença tem entre sujeito, que é um sujeito articulado, que fala português tão bem quanto nós, que tem uma atitude de reivindicação, que quer participar de um congresso, e por que nós temos que dar para o sujeito um status de débil mental, que é o que acontece hoje? Não dá para fazer desse jeito, pessoal, é inviável. Inviável. Aliás, o contato de culturas tem, apesar de todo o trauma que ele gera, e ele tem como missão fundamental você poder dar para quem está no nível civilizatório mais baixo a chance de recuperar um pouquinho. Então, essa sacrossantidade com que se analisa o problema é uma espécie de preconceito evolucionista. Quer dizer, como eu estou querendo e permitir que essa gente escolha o caminho evolutivo que eles quiserem, porque eu acho que eles estão evoluindo, eu acho que é uma coisa errada interferir sobre o processo. No entanto, se eu partisse da outra perspectiva, de que eles, na verdade, estão decaindo e não evoluindo, então dá para eles qualquer coisa, já seria uma maneira deles pararem de despencar morro abaixo. Já seria alguma coisa melhor do que nada, né? Compreenderam como essa visão evolucionista consegue produzir 2 soluções completamente diferentes do assunto? A ideia de desenvolver o Brasil para eles é uma ideia muito difícil de fazer na prática, né? Não é difícil de fazer na prática? Não dá para fazer mais. Mas é uma maneira de desenvolver o Brasil para eles.
integrá-lo, porque ele dando isso na identidade, acabava pela legislação especial. Não dá para fazer isso. Não, o próprio Todo mundo por aí. Mas ele falou o seguinte, ó, todo mundo agora em vez vai andar pelado e vai fazer aquelas festas que assim, aí nós devolvemos o Brasil para ele. Não, mas exatamente, alguns ambientes estão rasgados, mas oferecer essa opção. Mas quando você fala, veja bem, quando você fala em devolver o Brasil para ele, você implica aí o conceito de soberania territorial, que surgiu no século XVII com o Prost, que ele não é índio. Então você vai usar de um discurso nosso. Quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele não tinha ideia, não tinha esse mapa, ele não tinha ideia de propriedade territorial soberana, que ele tem um ano moderno. Então não tem o menor sentido. Mas todos. Mas nem isso. Como essa ideia de que era o dono da terra é uma coisa moderna, recente depois. Mas Aurélio, olha, a ideia de dizer assim, bom, reconhecer a soberania deles, tem que dar-lhes o poder político, dar-lhes uma indenização econômica, como se nós tivéssemos os espoliados. Isso, obviamente, que não pode ser feito. Então, é admitir o fato consumado. O consumado é o seguinte, houve um choque de culturas e a cultura estranha venceu e tomou conta. Essa cultura estranha, sob um certo ponto de vista, é mais avançada do que a deles. Tanto é que eles perderam. Então, o que é de fazer agora é, generosamente, transformá-los em brasileiros. É o que os romanos faziam com os países conquistados. Nós falamos português porque o pedaço da Península Ibérica que nossos antepassados moravam foi conquistado pelos romanos e, de alguma maneira, nós nos incorporamos à cultura romana, seja pelo menos pela língua. Então, fala-se espanhol no Paraguai e português no Brasil, que ambos são dialetos, enfim, são formas locais de um romano mal falado, de um latim mal falado, né? Um latim meio bárbaro, misturado com a língua local, que nos incorporaram à cultura romana. Nós só somos o que somos porque fomos conquistados. Então, pelo mesmo critério, os índios reunidos lá nas suas escolas de índios, depois, não são escolas de índios, mas onde eles moram, né? Então, olha, a nossa sociedade aí fomos conquistados militarmente pelos portugueses, pelos europeus, e aí nós passamos a falar português então agora, mas nós mantemos as nossas tradições. Tem lá um dia por ano, que a gente faz nossa festa, do mesmo modo que os alemães ainda fazem baile de chope. O mundo que vai torcer do futebol lá, não, por quê? Porque não tem outro modo. Você pode manter as suas tradições vivas por um processo qualquer aí de folclore, como faz alemão, como faz italiano, como faz todo mundo. Tá? Então, uma vez por ano, no Guaíra, tem lá o negócio dos grupos folclóricos. Vai lá um grupo de índios. Aí, quando sai do negócio folclore, todo mundo é brasileiro. O alemão que saiu lá do negócio não virou alemão, não sai e está reclamando, é brasileiro. Tá? Todo mundo é atleticano, é coxa, paranista, seja lá o que for. Entendeu? Todo mundo virou vida real, concreta. Por que nós não podemos dar essa mesma coisa para os índios? Em nome do quê? Pensa que coisa absurda que é. Quando você resposta bem federal, você está realmente estudar na faculdade agora no ensino, a empresa fazendo também, existe uma enorme dificuldade de acompanhamento. Quer dizer, se tiver uma escola que separasse, né, em casa, por que tinha que da escola? Pois é. E aí já começa toda a loucura que decorre disso. Então, esse ponto aqui, embora não fosse exatamente o assunto do nosso capítulo aqui, é um ponto importantíssimo. Quando você se relaciona com qualquer assunto de cunho explicativo e evolucionista, sempre há a perspectiva contrária. Imaginar o contrário, pensa o contrário. Então, em vez de nos imaginarmos como os evolucionistas, como sendo o ápice da evolução humana, por que não nos imaginar como sendo já uma forma humana já também decadente em relação a que deve ter existido antes, e que ainda no nosso caso manteve-se mais ou menos estável, mas é que houve muitas outras variações que deram errado. Essas variações que deram errado são esses indivíduos aí, australopithecus, enfim, essa turma que de vez em quando você encontra os remanescentes. Eventualmente alguns dos remanescentes ainda existem, que foi o que aconteceu com a
aquele peixe chamado selacanto, né? Aquele peixe chamado selacanto, quando foi descoberto, porque havia fósseis, né? De um peixe com patas, com nadadeiras que pareciam patas. Para um evolucionista, um negócio desse é a coisa mais incrível que existe, porque está provada a teoria da evolução, né? Se eu tenho um peixe que tem patas, então eu tenho um ser intermediário entre o peixe e um ser terrestre, que anda com patas. Né? Então, o selacanto, durante muito tempo, foi uma espécie de maior exemplo da teoria evolucionista. Eles não têm muitos exemplos de animais de transição. O outro exemplo importante era esse pássaro com penas, esse réptil com penas, chamado não, é um fóssil chamado foi descoberto na China, apenas o esqueletinho, né, a pressão do esqueleto com penas, chamado Archaeopteryx. Bom, aí o Archaeopteryx já acabou de ser desbancado, porque um chinês lá que vendeu confessou que tinha falsificado aquilo, que não tinha, que era uma tapeação. Né? Agora, o tal do selacanto era o maior exemplo que sustentava a teoria da evolução. Olha, está aqui um animal de transição. Vocês queriam uma transição? Tem aqui um exemplo. Aí, qual não foi a surpresa de todo mundo? Quando, em 1920, 1930 mais ou menos, um pescador na África do Sul pescou um selacanto vivo. Né? Chegou morto, mas estava na água, né? Vivo até um certo ponto. E aí depois descobriu-se 500, e hoje tem milhares de selacantos que moram lá na África do Sul e não sei aonde, na região de Moçambique. E aí gerou o seguinte problema, né? Como é que pode um ser de transição continuar exatamente como era há 150 milhões de anos? Então, o selacanto vivo é exatamente igual ao selacanto que havia lá há 150 milhões de anos. Quer dizer, não há transição nenhuma. É um ser que existe sozinho, independentemente, ele não é apenas uma adaptação para uma nova existência. Ele é um ser que se basta a si próprio. Estão compreendendo o problema? Quer dizer, não é para você opor o criacionismo ao evolucionismo. É apenas para ter um cuidado de não acreditar cegamente em tudo que se diz a esse respeito e sempre pedir que eles apresentem provas. É a única coisa que um cientista, e eles são cientistas, deviam aceitar o desafio com a maior boa vontade. Mas o problema é que não tem, então virou uma espécie de religião. Tem um artigo da Mary Mingley, que é um artigo maravilhoso de uma cientista inglesa, uma filósofa inglesa, que trata evolucionismo as a religion. Tá? Chama-se assim. Tá? Vocês encontram na internet para baixar. Que ela olha para o evolucionismo e percebe que ele, pelo fato da sua tendência a não ser provado e da indisposição que se tem em prová-lo, é apenas mais uma religião, é um conhecimento absolutamente baseado na crença e não baseado em qualquer prova que seja. No fundo também é isso, né? Também é isso, né? Bom, pessoal, vamos terminar só esse pedacinho para não parecer que a gente parou no meio da página, assim. Eliane, onde é que você está? Avançar o gabinete de teste para o ocupar. Desenvolve e questionar o sobretudo paradigmas metafísicos teológicos, a paradigma científico, em especial a teoria criacionista e a evolucionista. Vale a pena, porém, destacar como um niilismo mitológico e pessoas cientificamente possam questionar. A figura do homem é pintada com traços negativos de maneira seguinte. Um ser malvado e puro que mal saiu de maneira feliz no peixe. Os macacos antropomórficos, e ainda bastante próximos deles. Convém apenas observar que não é essa imagem que volta como um bumerangue e completa uma teoria. Então, se é assim, até aquele que constrói essa imagem de si mesmo é pouco mais que uma. É isso mesmo. Quer dizer, a teoria da evolução levada a sério é apenas uma teoria inventada por um macaco. Compreenderam como ela se autodestrói?
Se a teoria da evolução está certa, Daqui ela a é 100 anos, daqui a vamos falar que o Darwin é um macaco. os macacos naquela época achavam isso, quer dizer, ela se autodestrói. Se eu aplico a teoria da evolução, ela desmancha sozinha. Ela tem uma absurdidade intrínseca a ela, entenderam? Mas não pode ser debatido. Isso fica entre nós, porque qualquer conversa fora daqui vai levá-los a um internato, vão ser internados no hospício, não há dúvida nenhuma. Como será possível levar a sério respostas aos complexos problemas metafísicos e teológicos, apesar de que acabou de derivar uma como é que pode ser isso? Somos os macacões? Como é que a gente pode levar a sério esse monte de macaquitos que são essas ideias todas aqui? Seria até que seja legítimo afirmar que, do ponto de vista global, a miséria do tipo de homem é muito maior que a disputa pelo niilista Nietzsche e pelo rebelde também. Jovens e muitos outros cientistas que estão no mesmo caminho perderam a tal ponto a fé no valor do homem e tornam inútil e incoerente a própria esperança em Deus. Mas há uma versão da ótica niilista talvez ainda mais brutal, e portanto dramática, e gostaria de levantar a voz. E com isso eu acho que a gente para, né? Vocês podem continuar lendo o livro em casa. O que ele está, na verdade, mal entrevendo é a piora radical dessa situação, em que finalmente os cientistas evolucionistas julgarão que nós não só somos essa espécie de macacos recém-caidados, como também somos completamente vítimas dos nossos gênios. Então, até mesmo a ideia que nós possamos ter de crença no transcendente deverá ser explicada por algum gênio cuja função ainda não foi determinada. Quer dizer, na medida em que esse processo vai ao paroxismo, acabaremos de ser apenas um punhado de gênios. E teremos transformado o ser humano na coisa mais mecânica e biológica que você possa imaginar. É a ideia do Richard Dawkins, do gênio egoísta, de que no fundo, só fazemos aquilo que somos programados para fazer. Descobriremos talvez um dia que somos igual ao Harrison Ford naquele filme, O Caçador de Androides, que todo mundo devia ver. É um filme muito bem feito, que trata do mundo no futuro, quando já existem pessoas artificiais. E algumas dessas pessoas se rebelam contra o fato de que elas são pouco duráveis, que elas não são deuses, elas não são eternas. E elas então procuram um criador, que é o engenheiro genético que fez, que as construiu, para exigir, reivindicar a durabilidade. É o drama humano, do Scott, Ridley Scott. E aí o Harrison Ford faz o papel de um caçador de androides. Então o Harrison Ford faz o papel de um caçador de androides que tem que matá-los. E o único modo de descobri-los, saber se eles são de fato androides, é porque eles não reagem eles não têm memória, não têm lembrança de nada, então eles não reagem ao sentimento. Então há uns testes psicológicos, porque eles são absolutamente humanos na aparência. Blade Runner, é um ótimo filme. E no final, não na versão que entrou no cinema, mas na versão que o Scott queria fazer, o Harrison Ford, no final, depois que ele mata a todos, ele descobre que ele também é um androide. Então é isso, quer dizer, no final das contas, descobriremos que somos apenas animais, vítimas da nossa própria animalidade, que é tudo o que você possa imaginar de anti-humano, sobre todos os aspectos possíveis. E é essa, mais ou menos, a ladeira pela qual estamos caindo aí aos pacotes, rapidamente, sem esperança de freio.